Pronto. Muito bem. Tá, então eu tenho aí agora, eu tenho uma regra maior. Então, no exemplo anterior, vamos aqui na taxa, né? Então, no exemplo anterior, a gente só tinha duas porcentagens para ser aplicadas. Ó. Olha lá. Ou era 10 ou era 20. Então, simplesmente eu fazia o primeiro teste. Se não fosse o primeiro, automaticamente seria o segundo. Então, se isso aqui fosse verdade, eu aplicava 10. Se isso aqui não fosse verdade, eu já aplicava diretamente os 20%. Ok? Só que agora... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Só que agora a coisa ficou mais complicada. Tá? Porque agora não são só mais 10 ou 20. Agora é 10, 20, 30 ou 50%. Tudo dependendo do preço de compra, tá? Então, vamos apagar aqui e vamos refazer essa taxa aqui agora com essa nova regra, tá? Que agora a gente vai precisar de um si composto, tá? Chama-se de si composto, chama-se de si encadeado, chama de um si dentro do outro, tá? Então, gente, o segredo aqui é o seguinte. Primeiro, isso aqui, ó, esse tipo de regra, você vê como se fosse uma tabela, tá? E ela precisa estar na ordem. Na ordem o quê? Ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Ou seja, ou você começa daqui de cima e vem para o menor, ou você vai do menor e vai para o maior. Geralmente a gente começa do menor para o maior, tá? E geralmente é assim que está nas questões. Menor que eu falo é o que? O preço. Então ele começa aqui com um preço menor que 100 e aí vai indo. Aqui, gente, ó, por exemplo, de 100 até 250. Nesse caso, você vai olhar só o segundo valor, tá? Por quê? Se ele não for menor que 100, eu já sei que ele é maior que 100. Então, não preciso testar o 100 e o 250. Essa é a primeira dica, tá? Porque pode confundir. Você pode achar que você tem que analisar se ele é maior que 100 e se é menor que 250, mas não precisa. Porque se ele passou do primeiro si, você já sabe que ele é maior que 100, concorda? Se eu coloco lá, se preço de compra menor que 100 e ele não caiu lá, automaticamente eu já sei que ele é maior que 100, tá? Então deixa eu fazer aqui para vocês olharem. Então, se, tá? Preço de compra, tá lá em dados, eu vou buscar, certo? Do Enter. Aí, ó, como eu vou usar isso aqui muitas vezes, para eu não ficar tendo que ir lá direto, pessoal, eu já vou copiar isso aqui, ó, para não precisar eu ficar indo lá sempre, tá? Muito bem. Então eu vou no primeiro, a primeira regra, se for menor que 100. Então eu boto aqui, ó, menor que 100. Se isso for verdade, ele vai calcular o quê? 10%. Então, como eu já copiei, eu vou só colar, ó. Por isso que é interessante você copiar. Você não precisa ficar indo lá de novo. 10%. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é que separa uma coisa da outra, tá? Então, aqui está o primeiro teste, ó. Se eu clicar, você vai ver aqui, ó, teste lógico. Aí, ponto e vírgula, acabou o teste lógico. Aqui é verdadeiro, ou seja, se esse teste lógico retornar verdadeiro, ele vai executar esses 10%. Tá? E aqui é o falso. No caso que a gente estava fazendo só 2, eu já botava o 20%. Por quê? Só tinha duas possibilidades. Agora não. Agora são mais de duas possibilidades. Então eu não posso encerrar aqui. O que eu faço? Então, se isso for verdade, ele calcula 10. Se isso não for verdade, ele faz um outro si. Olha lá. Ó. Por isso que a gente fala um si dentro do outro. Aí esse segundo si não precisa do igual, tá, gente? O igual é só no início da fórmula, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou ver o seguinte, eu não vou olhar o 100. Porque se ele já passou daqui, gente, concorda? Se ele não caiu aqui nesse verdadeiro, é porque o valor que está no C2, que é o preço de compra, não é menor que 100. Então eu já sei que ele é maior que 100. Então eu não preciso olhar aqui, ó, de 100 até 250. Eu pego o quê? O final, que é 250.
Então eu vou botar aqui, ó, se o preço de compra for o quê? Menor que 250. Que é esse valor aqui, ó. Tá? Por quê? É como se aqui fosse o flag, né? Fosse a parada. Ou seja, se for menor que 100, cai aqui. Se ele passou daqui, se o número que está lá não é menor que 100, ele automaticamente cai aqui. Então eu já sei que ele é maior que 100. Eu não preciso verificar o 100 aqui. Tá? Eu vou verificar só o final. Pronto. Então, se isso for verdade, eu vou calcular 20%. Ponto e vírgula. Ou seja, eu já verifiquei se é menor que 100 e também já verifiquei se é menor que 250. Mas ainda falta o botei foi 5.000, né? 500, tá, gente? Aqui é 500. Eu falta verificar o 500. Eu falta verificar se ele é maior que 500, tá? Então, eu vou fazer o quê? Mais um outro se. Se eu tivesse aqui só 3 condições, se eu tivesse só, por exemplo, se eu tivesse aqui só, por exemplo, o 10, o 20 e o 30%, bastava eu vir aqui jogar os 30% e estava resolvido. Olha lá, bastava fazer isso. Tá? Mas no caso eu não posso fazer isso porque ainda tem mais dois. Ainda tem o 30% e o 50%. Tá? Então nesse caso, eu vou ter que fazer mais um si. E aí eu venho aqui, faço mais um si. E verifico se ele é o que? Menor que 500. Que é o segundo valor aqui, ó. 500, tá? Não é 5.000, 500. Pronto, eu estou verificando. Se isso for verdade, aí ele vai aplicar 30%. Agora, eu só tenho 50, então eu não preciso verificar se é maior que 500. Por quê? Se ele não é menor que 100, se ele não é menor que 250 e se não é menor que 500, obviamente, gente, que só pode ser maior que 500. Então, eu faço igual eu fazia quando só tinha 2. Eu simplesmente jogo o cálculo que ele me entrega. Professor, esse 250 aí, né, é menor ou igual, né? Verdade, muito bom. Isso mesmo. Porque se eu E não a mesma botar. coisa pro 251 a 500, né? Porque se eu não botar o menor aqui, ele não vai pegar o 250, né? E ele fala que é até. Cadê? Ele fala aqui que é até 250. Então, olha só, menor que 100, beleza, que é menor que 100. No outro, ele fala que é de 100, ou seja, de 100 a 250. Então, aqui é igual, beleza. Aí o segundo ele fala que é de 201. Então, na verdade, esse segundo aqui. Cadê? Aqui como eu já botei o igual, o 201, o 250 já vai cair aqui, né? E aqui até 500. Então aqui também é menor ou igual. Quando ele fala até é menor ou igual. Pronto. E aí, gente, basta eu fechar aqui quantos parênteses quantos se é quantos parênteses. Eu tenho quantos se aí? Tem 1, 2, 3. Então são 1, 2, 3 parênteses. Pronto. Olha lá. Deixa eu agora mostrar a fórmula aqui. Olha aí como é que a fórmula ficou. Fica grande, né? Mas vocês precisam entender a lógica da coisa, tá? Deixa eu mudar isso aqui para... Deixa eu mudar isso aqui para 500, senão vocês vão achar que isso aqui é 5.000. Pronto. Bom, então, gente, ó, aparentemente a fórmula fica grande, fica difícil, mas não é. Porque, na verdade, ela veio do si simples. É um si simples repetitivo. Tá? Não tem mistério. Mas é como eu falei para vocês. Como é que vocês vão pegar isso aí? Praticando. Então, você viu que dentro do mesmo exercício que tinha duas, eu inventei mais duas porcentagens. Então, automaticamente eu criei a necessidade de um si composto. E isso você pode fazer nos seus próprios exercícios, nos outros exercícios que a gente já fez. Vocês podem acrescentar novas regras, tá?
O legal de você mesmo acrescentar as regras, porque você entende. Porque, gente, uma das maiores dificuldades no Excel é entender a regra de negócio. Várias vezes eu já vi pessoas me pedindo ajuda, só que a pessoa não entende nem a regra de negócio dela. Então, se ela não entende nem a regra de negócio, ela não vai saber resolver no Excel. É igual, por exemplo, se eu chegar numa empresa e eu não entendo a regra de negócio, eu não vou conseguir fazer nada. Eu preciso primeiro entender a regra de negócio, tá? Para eu poder desenvolver depois a planilha. Não tem como você desenvolver uma planilha sem você entender a regra de negócio, tá? Tanto é que quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente primeiro fica uma semana na empresa para entender as regras que a empresa possui, para depois desenvolver e melhorar as planilhas que ela tem, tá? Muito bem. E aí, dúvidas aí, pessoal? A hora é essa, hein? E aí? É difícil? É um bicho de sete cabeças? O que vocês acharam aí? Deixa eu parar aqui essa gravação.